Seja Deus, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Exaltado, engrandecido o nome do Senhor. Estamos nas últimas semanas ou horas da igreja. A igreja noiva, a igreja eleita, para habitar no céu, no paraíso, em viagem pelo arrebatamento, que o Senhor virá arrebatar, virá como ladrão arrebatar a sua igreja. Alamanaya. O que faz a diferença entre a igreja eleita para o arrebatamento e a igreja que não vai no arrebatamento? O que faz a diferença? Glória ao nome do Senhor. E a igreja, uma parte vai no arrebatamento, vai ser raptada como ladrão, virá como ladrão, a hora que ninguém espera, e levará a sua noiva eleita. O que faz a eleição? Qual é a diferença? A igreja que vai no arrebatamento e a igreja que não vai. A parábola das 10 virgens nos dá uma resposta. Glória ao nome do Senhor. O azeite simboliza o Espírito Santo. Lá diz que umas tinham o azeite em sua lamparina, tinha o Espírito Santo na sua vida. É um dos ofícios do Espírito Santo: convencer do pecado, guiar, conduzir na porta da salvação. Quando nós rejeitamos a obra do Espírito Santo, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Não resistais ao Espírito Santo. Não resista. Ele que sela, ele que nos conduz, ele veio para soprar a fé, a seta indicando entre o mistério. É Deus em nós. Deus tem os 3 ofícios: Deus sobre o homem, Deus Pai, Deus com o homem, Deus conosco, Filho, Cristo, Salvador, Deus no ofício de Salvador, e Deus em nós, o Espírito Santo em nós, o ofício de guiar, de convencer, de indicar a salvação. Como escaparemos nós se não tentarmos para tão grande salvação? Como vamos nos escapar? Então, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia quando Deus está falando, o seu Espírito, através de dons, através de uma boca humana, ele enche o dom, ele põe a palavra, e ali a palavra indica, fala da salvação, do sangue, da graça, da gratuidade de Deus aqui nessa terra. Estamos no tempo da graça. O Espírito Santo está derramando dons, derramando palavra, indicando: entra por esse caminho, entra pela porta estreita. E como vamos escapar se não atentarmos para a voz do Espírito Santo? Se não crermos, vamos resistir o que o Espírito Santo, Deus está, essa obra, Deus em nós, trabalhando para a nossa definição de vida, ou vida eterna, o inferno eterno, ou a porta estreita, ou a porta larga. A estreita conduz aos céus, a larga conduz ao inferno. Isso é obra do Espírito Santo, Deus usando. Ninguém diz que Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito. Então,
Se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais vosso coração. Creia. Creia para a salvação, para a decisão, para a salvação eterna. Não endureça, não se endureça para o que Deus quer dar. Abre, amolece esse coração, abre essa porta que está fechada, lacrada. Satanás lacrou essa porta. Mas abre, deixa o azeite penetrar e vai deslacrar essa porta, essa fechadura enferrujada, lacrada pelas mãos do diabo. O Espírito Santo vai deslacrar. Ele é o azeite, ele é o óleo, e vai abrir a porta da salvação. Vai abrir a porta, entra por aquilo que Deus está falando pela sua palavra, através do Espírito. Deus em nós. O que é Deus em nós? Isso, como podemos pensar Deus em nós, a não ser desta maneira? Deus em nós é o sopro, o vento, o fogo de Deus, indicando o caminho para nós, nos convencendo, soprando em nós. Então, abra a porta para Deus, abra a porta para o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, que é encher do Espírito. Abrir para o ministério do Espírito em nós. Ministério do Espírito Santo, deslacrando essa porta fechada, enferrujada, endurecida para Deus, indicando o caminho da salvação, o caminho do sangue, da graça, da vida eterna, da árvore da vida. Abri-vos para Deus, abri-vos para Deus. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça vosso coração. Está escrito em Apocalipse, carta para a igreja dos últimos dias: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em sua vida, e contigo cearei. Cear é uma indicação de comunhão eterna, salvação eterna. Para que possamos receber essa salvação eterna do Salvador eterno, temos que abrir a porta. Primeiro ele diz: se ouvir a voz, quem que vai falar? O Espírito Santo veio para convencer, veio para falar. Os dons, ele pôs dons. Para que esses dons na igreja? Para falar, para falar. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais vosso coração. Abre a porta. Ouve e abre. E a salvação eterna, comunhão com Deus eterno, comunhão eterna na salvação, com a salvação eterna, vai se estruturar, vai acontecer, vai ser realizado na sua vida, em nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que possamos abrir, ouvir e abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa vida. Esse é o azeite. O azeite é ouvir e abrir, crer para a salvação, tomar posse para a salvação, abrir esse coração duro, endurecido pelo diabo, mas deixa o azeite entrar, deixa a chuva do azeite entrar, ele aspergir o azeite, indicando o sangue e a comunhão eterna. Permita Deus fazer obra. Incredulidade é o pior pecado. É o inferno na vida do ser humano quando ele não tem a crença verdadeira em Cristo, quando ele é prisioneiro de falsas crenças. Só existe um
caminho para a salvação. Cristo Jesus, a árvore da vida, a porta estreita, o caminho estreito. Ele é a única porta. Não as falsas ideologias, ideias religiosas malignas, sabedoria humana. É obra do conhecimento do bem e do mal. Isso é obra maligna para se conhecer a Deus, questão de sentimento. Se ouvir emoção, sentimento, creia, sinta a presença, ouve, creia, abre a porta do coração. Está falando do sentimento, da emoção, da ligação sentimental. O pai e filho, filho e pai. Não é pela sabedoria humana, é pela sabedoria e indicação, pelo mover de Deus. Deus veio, pregou a salvação, deu a salvação gratuita. Depois Deus veio para indicar essa salvação, para convencer para essa salvação. Esse é Deus na terra. Onde Deus está o mistério de Deus, o ministério hoje de Deus é Deus no templo humano, na pessoa, na igreja, em nós, o Espírito. Ele mesmo disse, e se eu não for, o Espírito não virá. Então, ele cumpriu o seu ministério de salvação. E depois, ele foi e veio em Espírito. Ele disse assim, esse Espírito, ele habita com vocês, está no meio de vós. Ele veio aqui para trazer salvação, sangue. É vida, sangue é salvação. Glória ao nome do Senhor. Então, esse Espírito, ele habita com vocês. Esse Deus habita com vocês. Está no ministério de habitar. Convosco, Deus conosco, Emmanuel, Deus Salvador. Mas ele virá, se eu não for, ele não virá. E habitará em vós. Esse é o mistério de Deus hoje, ministério do convencer, de falar, enchendo de dons as pessoas, a igreja, para que a voz de Deus seja ouvida, para que a voz de Deus fale, indique, sopre, para onde nós temos que olhar, crer, andar, fazer, para o que temos que fazer. Glória ao nome do Senhor. Deus possa abençoar. Glória a Deus, ouvindo a voz de Deus, hoje no ministério de Espírito habitando em nós. Ele nos aponta a porta estreita e o caminho estreito, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, entrando pela porta apontada por Deus, caminhando na caminhada apontada por Deus, pelo seu Espírito. Isto é encher do Espírito Santo. Isso é ter azeite na lamparina. Ouvir a voz de Deus, obedecer, abrir o coração, abrir essa alma fechada pelos inimigos. Os inimigos da alma, os demônios, os espíritos malignos. Fechou a porta, lacrou, mas o Senhor bate, o Senhor deu o azeite, o Senhor deu o óleo para colocar nessa fechadura enferrujada, nesse coração lacrado, fechado pelo diabo. Então nós temos tudo, fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Deus já nos deu a tão grande salvação. E como escaparemos
se não atentarmos para tão grande salvação? Como vamos escapar? Temos que ouvir e abrir a porta, ouvir e crer, ouvir e ação. Abre essa porta! Deus te deu o azeite, o óleo, lubrifique essa fechadura que está enferrujada. Deixe o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito? A não ser ouvir a Deus e abrir a porta para o Senhor fazer a obra, a porta do seu coração, para que possa se instalar a salvação eterna, a marca de Deus da sua vida. O seu nome escrito no livro da vida. Ouvir, bem-aventurado aquele que ouve e crer. Esse é o bem-aventurado, ouvir e crer e obedecer. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor.